Bem-vindos, estamos aqui para mais um episódio Além do Trânsito, né? Um podcast do nosso Sindetran Rondônia. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito ilustre, muito importante, que é um agente de trânsito, né? Que se tornou especialista em segurança viária. Então, pessoal, estamos aqui acompanhados do Obed e do nosso amigo Adonias de Deus. Vamos começar. Isaac, meu amigo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, né? Primeiramente aqui lhe agradecer pela essa oportunidade de estar presente conosco. Para a gente começar, meu amigo, fala um pouco do seu currículo aí. Quem é o Isaac? Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. A gente, nas correrias do dia a dia, a gente se encontra pouco, né? Mas é sempre bom a gente ter umas trocas de experiência, troca de ideias, né? Eu sou o Isaac Barbosa, 45 anos agora, né? Já 18 anos de casa aí no Detran. É um menino, é um menino. Tem barba branca ainda. Aprendendo bastante aí, né? Tenho formação aí superior em segurança pública e possuo algumas especializações aí em gestão, educação, segurança do trânsito, direito de trânsito, além dos cursos aí, que eu acho que são 8 ou 9 cursos de instrutor especializado. Caramba, meu amigo, isso é muito top, né? Cara, assim, professor, mestre, instrutor, agente de trânsito, servidor público. O negócio Tem uma bagagem, né? uma bagagem grande, né, cara? Pelo tanto de ensino que tu tem no peito aí, foram muitos cursos mesmo. Cara, o que isso impactou na tua carreira? Hoje impactou principalmente na visão, né? A forma de ver, de perceber esse cenário em que o trânsito hoje está em constante mudança, em perceber enquanto o agente de trânsito ele é importante para a sociedade, como nós, agentes de trânsito, impactamos na hora da prestação de um serviço de qualidade, onde a gente tem muito mais objetivo nessa prestação e adotar ali algumas estratégias para chegar à nossa finalidade, que é que o cidadão volte bem para casa, para as famílias que os aguardam. Bem, Isaac, nós estamos vendo, eu estava vendo essas insígnias aí, eu queria que tu me informasse o que significa cada uma dessas insígnias aí sua? Aqui eu coloco o que eu mais ministro, né, no dia a dia, às vezes até pela escola pública, para as forças de segurança. Algumas delas, esse aqui, por exemplo, é um curso que eu fiz com os instrutores da Rota e do GER, em Atibaia, alguns anos atrás, aí, 2019, por aí. É um curso anti-assalto, anti-sequestro, com vitimologia do trânsito, com veículos blindados, linha de tiro lá que o pessoal utiliza, né? E voltado mais para essa questão mesmo ali de situações que acontecem no trânsito. Extração, por exemplo, de sequestro, que acontecia muito em São Paulo. Como é que é feita essa intervenção? Quais são os cuidados? Como é que é feito isso? Esse aqui é um curso que foi oferecido aí pela nossa casa, Detran Rondônia, que é um curso de armamento menos letais, que são os Sparks, gás lacrimogêneo e tal, né? Voltado mais para As famosas taser, né? taser e tal. Esse aqui é o de instrutor de viaturas diversas, né? Que é o CVE, eu falo com muito orgulho aí, sou instrutor do Detran nos cursos. Do outro lado aqui eu tenho manuseio e transporte de produtos perigosos também, que sou instrutor. Esse outro do outro lado aqui eu tive a oportunidade de fazer no Sul com os colegas lá da Polícia do Exército, que são manobras evasivas aplicadas ao trânsito, direção defensiva e manobras evasivas. E esse outro aqui de baixo aqui é o mais recente, que esse curso aqui é o curso de instrutor de direção tática e escolta de autoridades, inclusive com combate veicular. Caramba, meu. Esse aqui a gente aprendeu algumas coisas de balística aplicada e tal. Só mais uma pergunta, Isaac. Esses cursos que você faz, você tem patrocinadores? Não, esses cursos a gente procura, né? Com algumas assessorias que a gente faz, algumas coisinhas assim, e da onde vem a capital para investir, porque são custos fora, ele exige bastante tempo, e aí já agradeço as minhas chefias aqui, que a gente sempre marca as férias, combina com o chefe, né? Chefe, eu preciso das minhas férias, tal dia lá, a gente consegue remarcar, porque tem um curso que esse curso só vai acontecer agora, é o primeiro, ou não vai ter de novo, só daqui a 2 anos, tal. Aí o pessoal acaba colaborando bastante, né? Esse aqui, por exemplo, foi o Thiago Real, lá, meu chefe lá no atendimento ali no parque de apreensão de veículos. Ele liberou lá os 10 dias de férias para a gente ir lá no Rio Grande do Sul. Tá certo. Pô, mano, é sacrifício total, né? Porque é do bolso, é nas férias, ou seja, você não para, né? Mas você é instrutor. Você foi um dos instrutores mais requisitados na última academia do Detran, na verdade na primeira academia do Detran, né? Foi a primeira vez que aconteceu algo desse porte,
não, né, mas desse porte, dessa magnitude, mais de 500 servidores ali sendo ministrados, e você foi um dos mais requisitados, assim, modéstia à parte ali, a gente viu de perto, porque a gente era aluno também, e a gente viu lá o pessoal ficcionado em você, observando tudo que você falava com muita atenção. Eu acho até que foi um dos poucos instrutores que teve atenção quase que 100% das turmas, né? E depois disso, o pessoal começou a cobrar o sindicato para que você fosse fazer o curso lá, para ter mais tempo, para passar mais tempo contigo, Fazer para ouvir mais, né? curso intermediário, né? Porque a gente começou com o básico, né? O que tu passou ali para nós ali na ISEC, uma pontinha só, né? Uma introdução. Como tu viu esse novo movimento do Detran com relação à academia? Porque, assim, além de estar levando conhecimento para o servidor, que é muito importante, né? O servidor da ponta lá, ele está utilizando mão de obra dele, né? Você é um servidor do Detran de casa, está te valorizando com relação a isso, e eu tenho certeza que vai valorizar muito mais, porque, inclusive, aí, ó, vamos lembrar o Sandro Rocha. Sandro, a gente precisa colocar esses cursos aí, né, numa grade, para a gente ter esse menino mais próximo de nós, ensinando a galera aí para o pessoal ficar pelo menos na metade do que ele tá? Porque tanto que ele não. Precisamos multiplicar. Precisamos multiplicar. Como tu vê esse movimento do Detran, essa caminhada aí do Detran com relação à segurança viária? Como é que você enxerga isso hoje como um instrutor, como um servidor do Detran? Primeiro, muito orgulho, né, de fazer parte desse projeto, porque são poucos os Detrans a nível de Brasil que pensam dessa forma. E com esse modelo, a atual gestão ela tem valorizado muito o servidor, inclusive valorizado a forma de prestar esse serviço. Isso é investimento no material humano, né, do órgão, a valorização do material humano. Isso a gente vê com muito bons olhos, porque isso vai impactar diretamente na prestação desse serviço e na qualidade, sei lá, na ponta, na atividade fim, que é a população, que é a sociedade de uma forma geral. E dentro desse projeto da academia, ele abriu vários outros leques, várias outras frentes, inclusive de entendimento para nós, professores, para os alunos, para o órgão, para os demais entes, as outras entidades que são pares, né, que são co-irmãs aí, que se trabalham com segurança pública viária, para a necessidade de qualificação mais técnica. E esse é o principal legado que a academia tem deixado, justamente nós nos reconhecermos dentro desse cenário, sabermos que nós podemos fazer mais e que dentro do próprio Detran nós temos professores, não estou falando de mim, estou falando muito mais dos colegas, que tem colegas ali que eu fico doido para assistir a aula, às vezes não dá tempo porque a gente tem muita agenda, tem muita coisa para fazer, mas sempre que possível as trocas de experiências que nascem de um evento dessa magnitude, elas vão ficar para sempre. Isso vai mudar a mentalidade, vai mudar o comportamento e vai mudar a qualidade, que é o principal, que é a prestação de serviço nosso lá na frente. Perfeito, meu amigo. E, Isaac, pensando aqui, hoje nós estamos com um especialista, mas antes disso, meu amigo, quem era o Isaac, né? Você já comentou aqui com a gente, né? Iniciou no Detran as atividades, 2011, 2012 ali, né? Mas antes disso, quando tu começou a ter o contato com o trânsito, qual foi esse grande... essa grande visão, né? Porque houve um momento aí na vida aí que houve essa mudança, né? Virada de chave. Essa virada de chave. Então conta para nós aí um pouco antes de você vir no Detran, seu início no Detran e o que te levou a despertar esse desejo de se tornar um especialista. Eu tive contato com o trânsito ali em 2004, primeira CNH, não é tão antiga. Mas logo em seguida a gente começou a trabalhar com outras atividades, foi motorista de caminhão, motorista de ônibus. Então a gente começou a entender como é que o motorista pensa, quais são os impactos que esse cidadão sente lá enquanto condutor. Tá? Então assim, poxa, como é que esse camarada ele pensa em determinadas situações, quais são as dificuldades, quais são as facilidades. E aí logo em seguida eu passei em outro concurso também para motorista oficial. E depois passei no concurso do Detran. Na época que eu passei no Detran, eu fiz acho que 9 concursos. Passei alguns, né? Alguns concursos, escolhi o Detran porque eu já era apaixonado por trânsito. Chegando aqui, como tinha experiência como motorista, fui ser motorista do guincho. Quem não passou no guincho aí, tiver a oportunidade, cara, isso foi um aprendizado, tá? E acontece tudo. E aí a gente foi trabalhar ali com o CIOP. Ficamos 1 ano e meio, era eu, o Alessandro, alguns outros agentes que
trabalhamos ali dando apoio para o CIOP. Tinha uma escala onde tinha um PM numa escala, no outro era um agente de trânsito. Nós trabalhamos 1 ano e meio, quase 2 anos assim. Começou a ter contato com segurança pública ali. E aí você começa a ver, fala, poxa, a gente como trânsito, a gente pode fazer mais. Porque é uma força especializada que já está na via, né, já está na folha de pagamento do Estado, já tem um conhecimento técnico que poucas forças têm, a gente até da lida do dia a dia ali, a gente acaba aprendendo bastante. E eu comecei a ver que nós poderíamos fazer mais a respeito, poderíamos contribuir mais com a segurança pública e, principalmente, segurança pública e segurança viária, elas andam juntas. Porque os crimes que acontecem, na sua maioria, utilizam o trânsito. Se locomove, né? Se locomove, ela vai precisar se locomover de um lugar para outro e tal. E aí foi despertando, inclusive, esses brevetos de curso de direção tática para falar, peraí, a gente tem um gargalo aqui, a gente precisa entender de direção defensiva também, mas precisa entender de uma coisa mais técnica para que na hora da intervenção, ou que haja uma necessidade de uma intervenção um pouco mais incisiva, como as forças de segurança reagem? Como é que nós podemos reagir? Não precisamos reagir, mas precisamos entender em que cenário nós estamos inseridos. E quais são as problemáticas, quais são ali as facilidades, quais são as dificuldades que esse setor, que essa nova matéria nos apresenta. E como nós vamos mitigar risco. E havendo risco, como nós vamos trabalhar e vamos tratar esse risco. Como nós vamos batalhar e trabalhar essas equipes para trazer o conhecimento necessário. E daí despertou essa necessidade. E aí todo dia eu estou estudando alguma coisa, eu não consigo parar mais. O estudo, né, meu amigo? O estudo, ele leva uma sede insaciável, né? Deixa eu aproveitar, porque não é todo dia que a gente tem um especialista do teu quilate, do teu gabarito aqui. Isso, inclusive, vai virar corte, hein, presidente? Você tem a obrigação de... Meu irmão, me diz aí, do teu ponto de vista, como especialista, antes das câmeras estar ligadas aqui, tu explicou um pouquinho para mim, mas aí explica para a galera toda ouvir aí. Como é que tu vê ali, a importância da agente de trânsito no ambiente, tu falou, não sei o que, B. São aí a linguagem mais técnica, né? Que a gente chama de PB, que são os pontos básicos. A gente fica fixo em determinado local para atender uma determinada finalidade. Explica para a gente aí a importância desse cara, do agente de trânsito ali, para a população, para o trânsito, para a segurança. Né? Como esse agente ele transforma aquele ambiente onde ele está inserido ali naquele momento. A simples presença do Estado ali, que é o agente uniformizado, ele já produz um efeito psicológico e um efeito prático ali no trânsito. Um sinal, por exemplo, um cidadão que ele tem a tendência ou tem a cultura ali de passar pelo sinal vermelho porque não tem fiscalização ou na cabecinha dele ali momentaneamente que não haverá punição, com a presença do Estado ele já inibe essa conduta, porque ele sabe que o Estado está ali. Né? E sabe que o Estado não está ali para punir, mas se houver a necessidade, está preparado para isso. Foi qualificado, a gente está preparado. E esse uniforme, ele traz esse efeito visual. Esse efeito visual, ele produz efeito em outros atores que estão ali. O pedestre, por exemplo, que tende a passar correndo, ele já vai olhar para a gente, já vai esperar o comando. Já diminui ali o risco de um atropelamento. E com essa cadência do trânsito ali em loco, o cidadão tende a diminuir a velocidade. Porque, por incrível que pareça, quem tem o hábito de cometer infração de trânsito, quando ele percebe um agente de trânsito na via, ele, na dúvida, ele procura fazer o mais correto possível. O comportamento é totalmente oposto daquilo que é o habitual. Funciona o comportamento dele. E aí ele começa a diminuir a velocidade. Quando ele começa a diminuir a velocidade, os outros atores que vêm atrás não entendem o que está acontecendo, mas vê a movimentação do agente ou mesmo a presença ostensiva da viatura. Esse efeito ele é produzido no mínimo 2 quadras para todos os lados onde esse agente está. Você imagina um cenário em que o agente é colocado de forma planejada em determinada via, ele tem o controle ali 2 quadras para todo lado. Você espalha o agente de forma em que ele seja notório, visível a presença da fiscalização ali, você reduz a 0, por exemplo, os crimes de furto, os crimes de furto qualificado, que é o que a gente popularmente conhece como assalto, né? Que é os pequenos furtos ali, dos pequenos furtos ali, ali. Praticamente ele some, porque a presença do Estado está ali. E como nós temos comunicação, nós temos meios para acionar as forças de segurança para nos auxiliar, a tendência é que haja ali um desencorajamento para essas ações dos ilícitos. Eu lembro que em meados de 2016, 2017, foi inaugurada uma operação Visibilidade. Não sei se tu vai recordar, né?
que nós íamos todo mundo pro FO, né? Sim, sim. Que aí depois, Fiscalização ostensiva. depois passou PO, tudo. E a gente fez o experimento lá na Zona Leste, né? Depois conseguiu replicar. Que era o quê? Era usar a sinalização, o cone na via. Então a gente chegava lá, Visual ali, né? chegava no cruzamento, sinalizava, né, as vias, colocava um agente de trânsito, né, visível, e com isso, naquela época, o que aconteceu? Era um experimento, os comerciantes começaram a observar. O que vocês estão fazendo aqui? Ah, pô, vocês já vieram aqui fazer autuação, vieram recolher o veículo. Não, a gente está aqui fazendo a segurança viária, controlando o fluxo, né? Fazer o pessoal respeitar o semáforo, baixar a viseira, usar o cinto de segurança, enfim. Passamos lá cerca de 2 semanas e aí os comerciantes começaram a dar um outro feedback. Falou, olha, desde quando vocês estão aqui, sempre andam os meninos por aqui, que fica pegando um negocinho aqui, sai correndo, e vocês aqui eles não vieram mais. Ribeiro já. Eles vêm, olham o cone, não sabem onde está a viatura, não sabem onde está o agente de segurança e desvia o caminho, né? Ou às vezes o meliante vinha com uma intenção, opa, viu o cone, tem uma força de segurança aqui. Sim, sim. Né? E hoje, depois da academia, e depois de você também conseguir compartilhar com todos os colegas, né? A gente tem, de fato, trabalhado mais eficaz na segurança viária em Porto Velho e em todo o estado de Rondônia. Eu percebo isso e a população ela tem estranhado, né, Danias, em alguns movimentos, em alguns pontos estratégicos, né, os servidores do Detran ali trabalhando, mas nada mais é do que a gente aplicando o conhecimento que a gente adquiriu com você, meu amigo. É isso, estou orgulhoso, muito satisfeito Hein, professor Isaac? com o feedback. Assim, você, isso de ensinar, você tem isso na veia ou nasceu quando você entrou no serviço público? Na verdade, eu fui me descobrindo aqui no Detran, né? Que até hoje eu comentei com o colega aí quando eu cheguei, e os colegas viram assim, professor e tal, eu não sei como lidar ainda, mas porque para mim é muito natural, porque eu entendo que esse processo é uma troca de experiência. Eu muito mais aprendo do que ensino nessas administrações. Porque quanto mais a gente faz, aí surge um problema. Aí, mas isso aqui, peraí, calma aí. O que diz a doutrina, o que diz a norma, o que diz a literatura, o que diz a regra. Agora, nenhum desses casos está previsto aqui. Então, vamos ver o que se adequa mais próximo para a gente sempre com vista à segurança e a qualidade na prestação de serviço. Aí, vamos lá, vamos equilibrar isso aqui, porque nós temos 52 municípios. E a academia ela trouxe uma visão diferente, uma atuação diferente em alguns municípios, e o Detran está presente hoje com a agente de trânsito em todos eles. E hoje há uma padronização, e há uma mudança de comportamento em loco em razão dessas mudanças, né, de comportamento nosso, inclusive. A gente começou a adotar uma postura um pouco mais técnica mesmo, né? Uma postura mais de Estado, uma postura onde a comunicação ela começa na vestimenta, ela começa na forma que o agente se verbaliza, sem ser grosseiro, mas sendo firme, sendo assertivo na sua fala ali. E aí descobrir como docente, para passar isso lá na sua realidade, calma aí, vamos conversar. Então é muito mais, não me vejo ainda como um professor, mas como um facilitador. Falei, vamos conversar aqui, vamos tentar entender o cenário e vamos achar uma solução para isso. Porque em toda a academia que tivemos na primeira, segunda e terceira, foi 3, né? 3 turmas? 3 turmas, não foi? Todo mundo glorificou a sua aula, gostou da sua aula, falando assim, nós temos que ter mais treinamento do professor Isaac, foi para a rua, fez várias coisas que nunca no Detran fez, né? Mas nesse curso foi implantado pelo um servidor do Detran, um agente de trânsito, professor Isaac Barbosa. Isso para nós é um orgulho, viu? Isso é um orgulho, porque assim, foi a aula mais importante. Como eu te falei, nosso pessoal... Foi a aula que mais incentivou o pessoal a assumir o papel, né, que a gente gostaria que todos os servidores assumissem já há algum tempo. Mas isso aí colocou mais lenha na fogueira para queimar mais ali, para a locomotiva andar na mesma direção. Então, assim, não é puxando o saco na memória, na verdade dando a César o que é de César, exaltando quem merece ser exaltado, né, porque a tua aula realmente foi diferencial. Eu posso citar aqui a professora Sheila como uma pessoa diferenciada, a aula dela também foi maravilhosa, né?
Com a professora certeza. Miriam Cruz, pô, a professora Miriam foi Só incrível, velho. é, Atual. Eu posso citar até o Fernando Madeira, cara. A aula dele foi muito boa. Foi muito boa. A gente aprendeu muito. Essa academia, cara, trouxe ali pessoas como você, como os professores que eu citei aqui, e me deu orgulho como um servidor do Detran, né? Como um dirigente sindical que lutou muito para que essas coisas acontecessem, né? Fazer um agradecimento aqui pro Sandro Rocha, valeu, meu irmão, você é fera. Então, assim, cara, você é o nosso professor, e eu vou lhe chamar de professor daqui para frente, porque não é por admiração e respeito. Não é todo mundo que merece ser chamado de professor, não, mas você merece, meu irmão. Você merece sim. Você despertou na categoria o desejo, despertou o desejo na categoria de se aperfeiçoar, de se sentir segurança viária, de fato, né? Com os pequenos exercícios que a gente fez nas vias aqui de Porto Velho, fechamento de via, comboio, a cápsula, né? Deslocamento rápido, né? Mesmo que muito inicial, mas isso despertou, né? Em todos os servidores o desejo de aprimoramento, né? É tudo que o Adonias falou, é um anseio nosso do corpo, né? De servidores, de agentes de trânsito, que ele se dedicasse a isso, né? E graças ao seu empenho pessoal, de fato, graças ao seu empenho pessoal, meu amigo, né? Ao seu desejo de buscar conhecimento, de se especializar, a gente tem orgulho, né, de ter um agente de trânsito especialista dentro do quadro do Detran, que na região norte, a gente pode dizer assim, é o nosso modelo, né? Nossa, seguido, pô. Pô, bacana, obrigado pelas palavras. E, assim, é interessante isso, porque nunca foi produzido para ter esse efeito, né? A ideia era justamente a troca de conhecimento, então, o IPC, fazer o melhor para a gente, fazer o melhor para a Rondônia, sempre foi esse o objetivo. E quando eu ouço isso, eu fico feliz, mas o tamanho da responsabilidade que é para poder dar conta para entregar e eu vou ter que estudar muito mais ainda, porque eu não aprendi nem 10% do que eu tenho que aprender. E aí, né? quando tu recebeu o convite, Isaac, tu vai dar aula na primeira academia. Primeiro que era um conceito, né? Ninguém sabia o que era academia, né? Não, sim, conceito. E aí, primeira academia, foram vários desafios, assim, o Detran, de fato, ele está de parabéns, porque, assim, Inovou demais. foi um passo gigantesco, né, para a nossa realidade, que a gente conhece, mas foi um passo gigantesco para o Detran executar a primeira academia. A escola pública está de parabéns, todos os servidores, né, o pessoal da TI, né, foi uma semana ali de aula remota. E aí, assim, o Isaac recebeu a notícia que ia ser o instrutor de trânsito de mais de 500 alunos, assim, de uma vez. Foi E bem. aí, como é que tu... A primeira pergunta, aí eu elaborei, né, um caderninho com um monte de perguntas. Aí vamos lá. A gente tem uma técnicazinha para responder perguntas, né? Aí a gente vai responder pergunta. Primeira pergunta, quantos são? Quantos por turno? Quantas viaturas eu tenho? Aí começou o desespero. Quais são as viaturas? Aí começa, fala, rapaz, contas não estão fechando. Mas o negócio é o seguinte, aí tá, vamos lá. É academia, não é? Isso aqui não é cursinho, não. Isso aqui é academia, formação. E aí a gente até brinca, né? Confessar umas coisas de bastidor. Eu não vou assinar o certificado de alguém e dizer pro cara que ele tá apto se ele não tiver o mínimo de noção do que ele tá fazendo. Porque aqui o grau de risco é alto. Né? E às vezes até na metodologia lá da academia a gente viu que foi bem estilo mais militar mesmo, foi bem puxado, porque eu não tinha um tempo para pegar na mão, como a gente diz, né? E fala, essa metodologia eu aprendi nesse curso que eu fui no Sul. Eu tive uma aula, uma manhã, um coronel, pedagogo do Exército, o cara responsável pela formação das tropas de elite do Comando Militar do Sul. Caramba. Foi a aula da minha vida. Tá? O cara foi formado em Harvard, especializado numa outra faculdade dos Estados Unidos, pago pelo Exército Brasileiro. Pô, cara. É o cara. Comando Militar do Sul, todos os cursos de formação especializados, as tropas de elite passam pela supervisão dele. Tá? Tive uma manhã de aula com esse cara, o cara abriu assim. Eu voltei de lá outra pessoa, tá? Com uma visão de instrutor, de coisa, outro mundo. E aí, muito do que eu aprendi lá, nós aplicamos aqui. E aí, nós viemos lá com assim, tá, é academia, tem algumas coisas que, natural, que a gente tem algumas facilidades e algumas dificuldades. Fala, vamos, como é que a gente vai contornar isso aqui? E aí, onde tem a mentalidade do agente de trânsito, que foi o que a gente tentou passar no curso de formação lá, e acredito que tenha conseguido. Nós somos a solução.
Ah, mas eu vou pedir ajuda. Nós somos ajuda. Você está lá para prestar um serviço para a sociedade, para ajudar a sociedade, seja prestando o primeiro atendimento ali do APH, que é um atendimento pré-hospitalar, né, que a gente chama de APH, uma vítima de sinistro, seja sinalizando para facilitar que o trem de socorro chegue. Trem de socorro é quando há necessidade de desencarceramento e tal, chama-se trem de socorro. Seja para fazer uma evacuação rápida, intervenção na via para fazer a retirada de um veículo para desobstruir e trazer a locomoção. Então, a gente de trânsito hoje, no Detran, após essas formações, nós entendemos que nós somos a solução para o trânsito, ela começa com a gente. Nós somos os especialistas e a partir desse princípio, como nós vamos intervir na via, já muda a visão. E vai mudar a qualidade da prestação de serviço. E foi com esse intuito que nós trouxemos quando chegou lá e vai fazer a direção tática e tal. Eu falei assim, tá bom, vamos lá. Aí separamos lá as viaturas, né? Aí a diretoria de fiscalização, através do diretor Elton, trouxe as viaturas do interior que tinha. O diretor Ração lá da educação já providenciou outras diretorias. Então, assim, a academia em si produziu o resultado que produziu, porque foi um esforço conjunto e principalmente do servidor que gerou engajamento. Ele entendeu que assim, opa, nós somos agentes de trânsito, a gente precisa se comportar como tal, né? E aí vamos buscar esse conhecimento e vamos trabalhar junto. Então, assim, teve muita colaboração dos alunos. Os alunos foram, assim, espetaculares. Alguns ficaram um pouco nervosos, na metodologia agressiva, né? O pessoal, não, que eu não estou no militarismo, né? Não sei o quê. Hoje já estava todo mundo fazendo continência. Aquele pessoal que não fez, meu irmão, essa galera se arrependeu tanto, velho. O cara perguntando pro presidente e ligando pro Obed, e ligando pra mim. E quando é que vai ser a próxima? A dona do sindicato tem que obrigar o Detran a fazer a próxima. Meu irmão, o sindicato não obriga ninguém a fazer nada, não, tá doido? Claro que a próxima vai sair. Inclusive, pessoal, a próxima é em abril agora, né, presidente? Na verdade, março, né? Começa agora março. Então, vai começar o teórico, né? Que é o remoto. Então, pessoal, a gente tem cerca aí de 200 a 250 servidores aí que, né, precisam passar por isso. Esse processo. Precisam conhecer esse novo mundo, que de fato é um novo mundo, é uma nova descoberta. A gente tem aqui o Obed é da velha guarda, né? É de 81. O Obed abriu o Detran. E aí, assim, construiu o Detran, né? Exatamente. Então, desses 40 anos de Detran, acredito que esse foi o primeiro movimento onde a categoria entendeu o seu papel. Sim. Né? Então, assim, a gente vem aqui novamente pedir o engajamento de todos aqueles servidores que ainda não fizeram. Vamos fazer um esforço, pessoal. Poxa, é puxada, mas vai valer a pena. E já deixa eu tranquilizar o pessoal, porque alguns colegas falaram da direção tática, uns ficaram um pouquinho meio receosos, é natural, em razão do que foi ministrado ali, até por ser novidade, né? Não é bicho de sete cabeças. Se você não dirige, tem função, tá? Eu não vou dar spoiler aqui, mas mas tem uma divisãozinha ali de equipe, todos ali dentro de uma equipe tática, todos desempenham uma função igualmente importante, tá? Já temos lá o primeiro piloto, o segundo piloto, nós temos chefe de equipe, apontador, nós temos um auxiliar, todos eles ali num posicionamento tático de VTR na rua, num desembarque tático, no atendimento à vítima, numa abordagem, todos eles têm um papel e uma função muito bem definida. Então, eu tenho dificuldade para conduzir viatura de grande porte, ou não tenho aí muita habilidade, não tem problema, você irá participar, será muito bem-vindo, será instruído, e a gente tem uma função para você que você vai desenvolver. Pessoal, eu aconselho, é maravilhoso, assim, é muito bom, a sensação da adrenalina ali é um pouquinho forte, mas quando você é bem instruído, quando você escuta uma instrução de uma pessoa capacitada, você tem a certeza que você vai fazer. É só seguir a ordem e não vai ter erro nenhum, pode ficar tranquilo, viu? É isso aí. Não escolhe também não. Deixa eu só fazer um breve relato aqui, que tinham colegas lá que nós estávamos conduzindo, teve um dia lá que nós conduzimos com visibilidade zero. Não sei se era a turma de vocês. Não, mas eu lembro dessa daí porque a gente estava do lado de fora lá, né? Esperando para recolher os cones. E é uma técnica lá que é utilizada pela Força Nacional, por exemplo. Que a gente anda também com visibilidade zero. Não interessa quantas viaturas, é só aplicar a técnica correta. Participa da academia que vocês vão aprender a técnica lá. É isso aí, pessoal. E algo muito importante. Vocês estão militarizando. Não, ninguém está militarizando nada. Não é isso? Não é isso a ideia. O que a gente busca e copia o que é bom. O que há de bom na formação militar?
a organização, a hierarquia, rotina. a rotina, né? Então, o que a gente copia é isso. E isso é muito bom, Sim. né? E É o que dá certo, né? para o nosso serviço, para a segurança viária, a gente precisa seguir e ter conhecimento do mínimo do que é essa organização, até mesmo para a gente conseguir conversar com as suas irmãs, né? Com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária, porque não adianta nada, a gente vai chegar lá e vai se chocar com conhecimentos diferentes, não pode. O que acontece quando a gente fala de rotina? A gente fala de rotina de trabalho, rotina de execução. É o que a gente chama de POP, tá? Que é o Planejamento Operacional Padrão, chama-se POP, dentro da organização da segurança pública. Quando você tem um POP bem instruído, que é uma rotina, fica fácil, porque o Detran chegou para atender, por exemplo, uma situação de defesa civil, que também cabe a nós naquilo que é a nossa competência, que é trânsito. Lá nós temos vários entes, SAMU, nós temos equipes de socorro, inclusive pode ser requisitadas, nós temos bombeiro civil, bombeiro militar, polícia militar, PRF. Então nós precisamos entender como é a comunicação, como é o regramento, né, como é a atuação dessas forças, para que nós consigamos ajudar de fato. Porque se a gente chega num cenário desse, a gente não compreende o que está acontecendo e como é desenvolvido esses trabalhos, vai ficar mais difícil para nós, enquanto força de segurança, a desempenharmos a nossa função e colaborarmos, que é aquilo que é o nosso objetivo. E seguindo essa mesma linha, aqui, o Detran hoje, os servidores são bebês ainda na segurança pública, né? A gente terminou a academia tem 3 meses ainda. Ainda falta alguma organização, ainda falta o padrão, ainda falta o POP, né? Ainda falta a gente saber exatamente como nós vamos executar o serviço. Nós sabemos executar, mas de que forma nós vamos posicionar, como vai ser o dia a dia do nosso trabalho. É muita novidade ainda e eu tenho certeza que o Detran vai se organizar nesse sentido, vai ver a necessidade. Agora eu tenho muita gente aqui capacitada, então eu posso abranger o estado inteiro, eu posso fazer esse serviço com o corpo de bombeiro, eu posso fazer o serviço com as outras forças de segurança, né? Isso para nós, cara, é muito importante. É um caminho que a gente que valoriza a imagem do Detran, porque o Detran são seus servidores, né? O Detran não é um monte de não prédio ali escrito Detran, são servidores. E a imagem do Detran somos nós, na rua, ajudando, auxiliando. E, meu irmão, isso é importante para a gente, para nossa carreira, para o nosso futuro, para os próximos servidores que com certeza vão passar no concurso aí, porque vai haver concurso e a gente precisa também ampliar nossa categoria. Então, cara, isso aí tudo é um caminho muito novo, mas necessário para que a gente possa alcançar o que a gente busca. Então, se você está pensando em não fazer, cara, a academia é importantíssima para a sua carreira e para a sequência da nossa vida. E, meu amigo, vamos lá. Todos os seus cursos, e como você já relatou, todos os cursos ele traz uma alta carga de adrenalina, né? Um pouco... E conta para nós aí um episódio assim que tu, caramba, o que eu tô fazendo aqui vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Conta para nós aí um episódio desse. Mas o último, né, o mais recente, o do Sul foi um pouquinho mais pesado, né? Porque dentro desses cursos nós temos, por exemplo, aqui, aí eu vou falar um pouquinho já, aproveitando a deixa aqui, falar um pouquinho de projeto, que agora tem mês 4, mês 5, tem um curso off-road 4x4, operação de veículos 4x4, em Rolim de Moura está previsto lá, essa agenda, e esse é um dos modos dentro da direção tática. A direção tática ela trabalha vários modos, com todos os tipos de veículo, automático, manual, tudo. Aí a gente divide por modos. Tu vai ministrar? Esse de Rolim estou escalado para ministrar lá. Então nós estamos dividindo hoje aqui alguns modos para não ficar muito extenso, tal, os cursos, e esse 4x4 é um deles. Um dos relatos um dos dias lá no Sul, nós tivemos perda total em um carro. Porque a gente vem em alta velocidade, 120 km por hora. Caramba. Frio 2 graus, a gente não está mais sentindo a mão, tivemos que parar o treinamento porque não conseguia mais sentir a mão, não conseguia mais atirar. Reflexo Você faz, mas a mão não conseguia executar, você vem ali e tal. Aí um dos colegas, um oficial do BOP, perdeu o controle do carro, o carro quase bateu na barraca, bateu no meio fio, passou dentro do bueiro, arrancou o eixo, arrancou a porta, arrancou a paralama ali, a caixa de marcha caiu e ele perdeu o controle e veio ali na barraca onde a gente estava, passou ali uns 2 metros, a gente não frio nada, sem nem para correr, né? Como é que consegue? Sim, e tudo isso dentro de área de segurança, tudo demarcado, que esses cursos são feitos com muita segurança, mas pode acontecer, a gente sabe do risco. E foi outro dia, já no último dia do curso, que nós fomos
nós descemos 120 quilômetros depois de Porto Alegre, com a área de Manguezal. Aí tudo com picape blindada. São muito pesados, né? Muito pesado. Tá? Tinha uma blindagem lá, a Hilux que a gente estava lá, a primeira que atolou com 700 kg de blindagem. Né? A blindagem nível 4 para fuzil, né? Aí a gente chegou, o primeiro aluno chegou, um aluno da Civil lá, um delegado da Civil. Aí a gente chegou e falou, pá, eu já com experiência de off-road, né? Aí eu falei assim, não faz isso com a gente. Aí a gente falou assim, meu Deus do céu. Aí a gente botou todo mundo fardado, né? 3 camisas de frio e tal. Eu tenho até um videozinho que tem um cachorrinho que tava lá com a gente, o cachorrinho se tremia, que ele não aguentava. Ele falou, como é que eu vou entrar no meio desse mangue, dessa água para tirar esse carro? Foi assim, a gente não se arrepende porque a gente está lá porque tem que querer muito, muito esforço para poder estar lá. Mas faz aquele segundinho que você faz assim, fala, meu Deus do céu, que eu tô fazendo aqui no meio dessa lama, uma hora dessa, nesse frio, porque você entrava lá e ainda tinha o dia todo, foi o primeiro aluno, entrou e já botou no chassi, você falou, ai meu Deus, caramba, tirou e tal, e o curso continuou e a gente saiu de lá às 9 horas da noite. E nesse curso aqui, é o que eu sempre falo, na academia às vezes tinha alguns colegas falando assim, professor, tá na hora de almoçar, professor, tá chovendo, professor, o raio, professor, pois é, nossa atividade fim envolve algumas situações, algumas dificuldades de tempo, que nem sempre vai ser possível a gente ter ao se ausentar de determinado local. Esses cursos, por exemplo, de direção tática aqui, teve um dia que nós começamos o curso 7 horas da noite e nós paramos 2 horas da manhã. Nossa Senhora. No frio. Tava -3. É. Rapaz. E aí, para chegar no apartamento para poder tomar um banho. Meu Deus, saudade de Rondônia. O meu calorzinho, né, de Porto Velho. Então, assim, tem atividades que é da atividade, que em algum momento a gente, lógico, não precisa ficar em situação degradante ou algo sem necessidade. Mas há necessidades, e é uma realidade da Força de Segurança, e nós, Detran, estamos descobrindo isso, que quando você está, às vezes, no final do turno, acontece um sinistro. Tem que prestar. Sim. Aí, ó, é serviço, né? Aí, assim, não tem extra, tal, não tem situação. Preservação da vida tem primeiro. Com certeza. Então, assim, são situações que são divertidas, que depois a gente começa a rir delas. Fala assim, rapaz. Mas são muito gostosas. São situações que moldam, né? Te forjam. Sim. Fazem de você quem você é hoje. Então, cara, parabéns, né? E aí a gente aprende que fala assim, não, mas a gente tem uma dificuldade. Fala, não tem não, é só a gente descobrir qual é a solução para ela que a gente Meu irmão, a gente já perguntou bastante coisa para tu aqui, mas uma curiosidade muito importante mesmo, inclusive. Como é que a tua família, aí vamos falar das patroas, né? Que a minha mulher faz quando reclama pra caramba, porque demora muito no trabalho, às vezes não volta, às vezes demora demais. Como é que é a tua família? Porque assim, ó, eu sei que tu é um professor e que a galera exige muito a tua presença em muitos cursos aí, especialmente no interior. Isso precisa de muita dedicação. Isso nós somos testemunha. Como é que a tua família, enxerga isso, a tua ausência em casa? meio que já acostumou, né? Porque a gente não para. O pessoal acha até que a gente é meio doido na família. Os meus filhos, eu tenho um de 11 e outro de 12 anos, eles são especialistas em trânsito também, tá? Mais, porque esses dias teve até uma situação no colégio lá, professora, isso aqui, aí falo com orgulho, isso me enche de prazer. Assim, meu pai ministra aula e ele me ensinou assim. Até o professor Estrada depois até falou comigo, falou, teu filho sabe muito de trânsito. Eu falei, né? Que bom, né? Isso é um ótimo sinal. Porque é o dia a dia, né? Porque eu tô em casa, eu tô sempre estudando alguma coisa, eu raramente assisto televisão, não dá tempo, tá? Às vezes a gente tira um tempo porque tem que ter esse tempo para a família ali, para os filhos e tal, até mesmo ali para dar atenção para a patroa, aquele negócio, tem que ter um tempinho. Então eu tenho que meio que gerir isso, né? Final de semana foi um exemplo disso. Eu tô trabalhando todos os dias, 30 dias por mês. Então, assim, é a minha realidade, eu gosto disso. Sábado passado eu tirei um tempo, assim, é o telefone, é isso aqui. Sábado agora de novo tá programado, já tem coisa, mas tu tem que dar uma atenção aqui. Mas é fruto daquilo que a gente tá plantando já há algum tempo, que a gente vem buscando, né? E é bom que as pessoas nos enxerguem também, como assim, poxa, aqui eu posso buscar uma informação. Mas, em compensação, às vezes não vê o lado do profissional que, para trazer essa informação, quanto tempo de dedicação exige para buscar isso e para ter segurança e ter aplicabilidade daquilo que a gente está falando. E a vida do professor, eu falo que, embora eu estou me acostumando com esses termos, né, a vida do professor, a aula é o de menos, mas a preparação, buscar o conhecimento, chegar nisso, falar, cara, por que você chegou nisso aqui?
É uma vida de curioso que tem que trabalhar, tem que buscar. Né? Muitas das coisas, por exemplo, de direção, eu testo, tá? Antes de aplicar. Né? E aí a questão da adrenalina para a gente acostuma, né? Porque a gente acostuma com esse grau de risco, sabe até onde pode ir, o limite é aqui, sabe que o meu limite é diferente de todos nós, cada um tem o seu limite ali. E aí a gente vai buscando esse meio termo para poder chegar na eficiência que a gente precisa. Mas tem que ter prazer no que está fazendo, senão não existe. Como é que é o nome dos filhos aí? A Luiz Guilherme, o mais velho, né? E o João Miguel. São especialistas de trânsito, Um tá? abraço aí pros meninos, viu? Pai de vocês, ó, o cara, viu? Cara, É o cara aqui do Detran. Ei, professor Isaac, aqui nós sabemos que você já passou, desde 2007 que entrou no Detran, foi? 2011, né? É concurso 2007, né? 2007. Você já passou por vários setores no Detran, né? E qual mais te estimulou? Qual mais o setor que você mais gostou dentro do Detran? Eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado pelas atividades do Detran. Eu já passei lá pelo pátio, por guincho, vistoria veicular, atendimento ao público, escola, fiscalização. A gente já conhece um pouquinho. Mas o fato de ter contato com a população, de chegar, por exemplo, numa empresa, fazer uma palestra para a empresa e fazer um diagnóstico ali fora, isso aqui pode ter impacto lá, inclusive impacto social, porque a gente no trânsito a gente não está sozinho. O que a gente faz de bom, todos nós colhemos o fruto. O que a gente faz de ruim atinge várias outras pessoas também. E trânsito hoje ele tem causado muitos problemas para muitas famílias. Porque às vezes o cidadão toma uma atitude ali incoerente, ele pensa só nele, se der ruim, se eu não usar cinto e bater o veículo, é só eu que vou me dar mal, né? Então eu não uso o cinto, mas não pensa no filho, na mãe, no pai, na esposa, que vai ter Nas sequelas, né? e não pensa na consequência social. E você, com a educação, ela proporciona esse acesso. Você chega lá e tem uma conversa mais tranquila, assim, você já pensou, se você sofrer um sinistro hoje, como é que a sua família vai receber essa notícia lá? Se você é o único provedor da sua casa, quem é que vai suprir? Imagina se você não afivelar o capacete, cair e, por acaso, que não é, a estatística está aí, né? A gente olha para os números dizem isso para a gente, bater a cabeça e você virar óbito. Como é que seus filhos vão ficar? Quem vai cuidar dos seus filhos? Quem é que vai passar a cultura para os seus filhos? Vai dar educação, vai dar orientação? Quem vai formar esse cidadão? Então, às vezes, a gente pensa só na consequência imediata para nós, e não pensa nas consequências depois para outras pessoas. E a educação, ela proporciona esse contato, esse momento de reflexão. Então, eu acabei que na educação eu gosto, porque eu gosto de pensar que a gente consegue atingir as pessoas de uma forma diferente. Eu não preciso dizer para ela o que fazer, eu só preciso dizer para ela, pensa a respeito disso aqui. Meu amigo, como professor, né, especialista, depois da primeira academia, quando tu se depara com uma situação no trânsito que tu vê os teus alunos praticando, é claro que em grau de conhecimento ainda são muito verdes, né? São os vezes ainda que a gente... Mas assim, qual é o sentimento que cai em você quando tu passa por uma situação e tu fala, cara, eu tenho parte naquilo? É meio difícil de descrever, né? Porque eu olho primeiro pelo lado da responsabilidade. Você fala, cara, será que eu consegui instruir de uma forma correta? Será que o que eu passei conseguiu absorver e conseguiu aplicar isso? E quando a gente olha e vê ele aplicando, vê o agente de trânsito lá realmente trazendo a sociedade ali um feedback através da prestação de serviço, trazendo uma qualidade, orientando da forma correta, isso é muito bom. Fala assim, poxa, aquelas horas de sono lá, essas viagens que a gente fica fora, além dos investimentos financeiros, né, que o tempo cobra mais que finanças e tal, mas é bom você olhar e falar assim, poxa, tá fazendo efeito, tá dando resultado. Esse aqui é um caminho que a gente consegue implementar e consegue melhorar. Então eu vejo com muito orgulho, mas com muita responsabilidade. Você fala assim, poxa, eu tenho que estudar mais porque eu preciso entregar mais. Né? E tu, no dia a dia, nas viagens que você está fazendo no estado, né? Continua ministrando, continua sendo professor. Então, Sim. É a sua nova face, né? Vamos colocar assim, né? Sua nova persona, o professor Sim. Isaac. Você já conseguiu ver no trânsito alguma mudança desde o final da academia para cá? A gente já vê principalmente na forma de atuação. É muito gostoso. Há um pouco tempo você olhava, alguns colegas colocavam a viatura de um jeito, outro colocava de outro.
Hoje ele já entende que o posicionamento da viatura vai trazer segurança para a população, porque o sinal luminoso vai orientar o trânsito, e que ele tem ali um abrigo, e ele criou uma área de manobra para ele ali, uma área de trabalho para ele que facilita o acesso, inclusive das equipes de socorro. E isso é bom, porque a gente, com um olhar mais clínico, a gente bate o olho lá 2 quadras antes, você já sabe se o posicionamento está certo ou não, né? Então isso é muito gostoso você ver. E quando você vê isso, você chega, por exemplo, estou ministrando aula no município. A gente está se deslocando de um local para o outro. Aí você passa por uma operação. E eu já vi colegas orientando a polícia militar, alguns colegas da polícia, alguns colegas de guarda municipal, alguns agentes de trânsito do município. Colega, olha, aqui a gente colocar assim vai ficar melhor para a gente trabalhar, vai causar menos impacto de trânsito, a gente vai ter maior fluidez no fluxo e a gente vai ter mais segurança no trabalho. E é gostoso quando você vê que o próprio colega, ele conseguiu absorver a informação e ele está conseguindo se tornar multiplicador disso. Então, isso eu entendo que é o primeiro passo para que nós consigamos um processo contínuo de desenvolvimento, tanto para a categoria quanto para a segurança pública viária. Porque quando nós estamos diretamente atuando, inseridos nessa segurança pública, essa mudança de visão e essa mudança de aplicação dos aprendizados vai trazer um novo mundo para o Detran, um novo mundo para a gente de trânsito, e nós vamos caminhar para aquilo que a gente deseja, que é se tornar uma força especializada de fato. Perfeito, né? Cara, isso é show, viu? E aí, velho, tu tem alguma pergunta aí ou tu já secou a fonte? Não tem pergunta demais, não. Mas... Qual o recado que você dá hoje para os agentes de trânsito que se sentem cansados para desenvolver suas atividades? Olha, a atividade do agente de trânsito ela não é uma atividade fácil. Ela exige esforço físico, ela exige ali um estudo contínuo. A legislação muda o tempo todo, a resolução muda o tempo todo, procedimentos precisam ser atualizados, porque, embora nós tenhamos ali um padrão em determinadas situações, em determinados atendimentos, você vai precisar se adaptar, vai precisar fazer uma avaliação de risco, né? É o que a gente chama de APR, né? Vai fazer essa avaliação e dentro dessa avaliação você vai decidir aquilo que é melhor para você. Essa questão do cansaço, ela é natural, porque toda atividade que ela envolve esse esforço que nós citamos aqui, em algum momento o cidadão vai sentir um pouquinho mais cansado, tá ali, nossa rotina não é fácil, a gente tem muitas operações, a época de festa, você está atuando na segurança da festa, na sinalização, no balizamento, na educação, fiscalização de trânsito. Na madrugada, quem trabalha aí na madrugada, o pessoal são heróis aí, porque noite de sono ela cobra bastante, né? Mas o principal é não desistir. Dificuldade ela existe para ser superada. Qualquer profissão que você for exercer, desde a mais complexa a mais simples, vai ter uma série de superações aí. E o bom profissional, o profissional que se destaca, é aquele que vai sentir o cansaço, mas que vai saber o tempo certo de dar aquela respirada. Às vezes, tirar um final de semana e falar assim, opa, vou tirar uma semana sem cumprir um plantão extra, para eu recarregar a bateria, para eu recarregar a energia, para não produzir um impacto negativo naquilo que eu estou prestando serviço lá na frente. É se reconhecer nesse cenário. Desistir essa possibilidade, isso aí, pelo menos no meu vocabulário, isso aí não existe. Isaac, hoje você está só ministrando aula ou você está fazendo serviço ainda de agente de trânsito na rua? Raramente eu faço esse serviço de agente de trânsito, muito mais às vezes voltado ali para a educação ou algumas coisas mais pontuais. Até porque, graças a Deus, a demanda tá bem grande. Tá bem grande mesmo. Período até 2030. Eu estou com uns conflitos de agenda ali tentando ajudar, e a gente sempre que pode também, eu colaboro com outras secretarias, né? Treinamento do SAMU hoje no estado, quase todos os SAMUs a gente administra aula. Nós temos aí agendamento, inclusive, com a equipes do interior, que é um projeto desenvolvido pelo IESP, que é o Instituto de Saúde Pública do Estado, com parceria do Detran, Escola Pública. O Detran já está fazendo essa colaboração através do serviço que eu presto lá. E eu me sinto muito orgulhoso de poder representar, porque toda essa equipe de saúde que presta esse socorro à vítima, sinistrado de trânsito, nós temos relação direta com isso. Porque é trânsito, a finalidade. Está na via. Está na via, fala com a gente. E aí nós temos também alguns cursos que estão para os motoristas de ambulância, que é voltada à capacitação para que ele, no primeiro atendimento, ele aplique uma direção tática quando ele vai fazer esse primeiro atendimento, socorro, resgate, e quando ele esteja com esse paciente dentro dessa VTR, ele saiba conduzir de acordo com o estado clínico desse paciente para que não haja agravamento. Então, a gente já consegue, através da escola, o Detran,
quando o Detran me disponibiliza, né, ele permite que a gente, às vezes, se ausente aqui do ordinário para ir fazer esse atendimento, essa capacitação. E essas capacitações, às vezes, são feitas para 50, 60 motoristas, e a gente tem conseguido aí uma padronização, uma melhora, inclusive, nesse atendimento a essa vítima sinistrada. É o Detran atuando também naquilo que é a finalidade, que é a prestação do serviço ali de resgate em decorrência de sinistro e do não agravamento. Isso gera impacto, inclusive, na saúde pública do Estado, nos nossos pronto-socorros, nos nossos hospitais. Então, eu vejo hoje que os agentes de trânsito e o Detran, através dessa atividade, ele tem uma gama muito grande de atividade que ele pode desenvolver e impactar positivamente na sociedade, através dessas prestações. É apenas uma delas, né? Há outros tantos ganchos aí, outros tantos nichos que a gente pode atuar de forma significativa e pode melhorar imensamente essa prestação de serviço. Com certeza, a gente vê aí que a Escola Pública de Trânsito do Detran é uma ferramenta ainda pouco utilizada, mas, cara, é uma ferramenta importantíssima para o estado de Rondônia. Esses cursos, né, que você ministra através da escola, através do Detran aí, são cursos que precisam ser ampliados, né? Se a tua agenda está ruim, nós vamos lutar para que a tua agenda piore ainda mais, possa ministrar mais e mais e mais, porque isso é bom para o estado, porque isso é uma devolução das taxas que o Detran cobra, uma devolução concreta para a sociedade. Significa que o Detran está cuidando social, né? O Detran está cuidando da população. Então, assim, é importantíssimo. A gente gostaria, a gente tem conversado bastante com a Hassan, com a escola pública, a respeito disso, para que a escola pública vire de fato uma arma ali. Por isso a gente precisa de mais servidores como você, capacitados, bem instruídos, preparados, né, para ministrar aula, curso, treinamento, para que a gente possa fazer da escola pública de trânsito, assim, uma das principais armas, né? Porque estava citando ainda há pouco ali que na segurança pública, no curso que tu fez, na graduação que tu fez, né? Graduação, né? Graduação. Até chegar na força, passa por vários processos, né? E a gente entende, eu como leigo, tá? Tu me corrija se estiver errado. A fiscalização é a última ali, é a força, entendeu? É onde você vai penalizar, né? Antes disso, tem que ter todo um processo, né, para que você disponibilize para o Estado, para a população do Estado, para que eles possam ter a opção, né, de se corrigir, de mudar de pensamento, comportamento, entendeu? Para que a gente tenha realmente um trânsito seguro, um trânsito que impacte também, não só nos hospitais, mas impacte também na Previdência, porque o pessoal que sofre acidente aí, a maioria vai para a Previdência aí e fica o impacto financeiro, fica muito tempo parado. Então, assim, é importantíssimo, né? Mas, meu irmão, fugindo um pouquinho da parte técnica aqui, vou te perguntar uma coisa como cidadão. Aquele momento ali que eu estou no meu carro dirigindo aqui, que minha esposa está aqui falando, vai por aqui, vai por ali. É difícil, né? O que mais me deixa angustiado, chateado, não é minha esposa falando assim, não, tá? É a infração de trânsito ali, porque eu estudei um pouquinho agora, vocês me ensinaram um pouquinho, então eu sei um pouquinho agora, né? Cara, o pessoal parando na fila dupla, essa é a infração que mais me deixa chateado, angustiado, né? Aí você fica dentro do carro ali, eu não falo palavrão, mas eu fico chateado. Não buzina também, que eu não gosto de usar a buzina. Mas é uma infração que me deixa chateado. Quando tu tá ali de civil, sem essa roupa bonita que tu tá usando aí, sem esse boné, dirigindo teu carrinho aqui, a dona patroa do lado ali, as crianças lá atrás, qual é a infração de trânsito que mais te deixa chateado? Ó, eu me chateio bastante justamente com a mesma infração. Porque eu tenho um senso de equilíbrio, pelo menos procuro ter, pela questão do impacto, porque eu não posso pensar só em mim. Você está aqui na principal avenida mais conhecida aqui, a 7 de setembro. Um cidadão que para na 7 de setembro, com o carro dele ali mesmo, para desembarcar um passageiro, e ele passa ali perto da Marechal, se ele permanecer 5 minutos ali, ele trava até ali próximo do Shopping Cidadão e trava também as ruas ali do lado. Se ele travar um ônibus, aí já acabou. Então, assim, eu penso que o direito da coletividade tem que ser respeitado, né? E às vezes você vê que é uma questão de hábito, uma questão de cultura de trânsito. Porque é rapidinho e tal, e não vai acontecer nada e tal, aquele negócio todo. Mas nesse questão desse hábito, às vezes você olha 2, 3 vagas para frente, tem vaga suficiente para parar. Então é muito mais uma questão de conveniência mesmo, né? Não deixe de me chatear, mas não recomendo que faça o toque na buzina, porque pessoas reagem por gatilhos.
e às vezes o camarada tá bravo, só quer descontar em alguém, nem não pode sabe dar como é que ainda tá. o seu gatilho para esse cara partir para uma agressão. Sim. Então aguarde, mantenha a distância de segurança ali, sinalize, saia e siga o seu caminho. Não é o recomendado, mas não deixa de se indignar, porque, poxa, é uma folga, Chateia, né? É o que a gente chama de folga, né? Mas chateia. É um condutor folgado, né? É. E, Isaac, para a nossa população em geral, que está vendo aí um movimento diferente na segurança viária, né? Da parte do Detran, que hoje a gente está se comportando, tem feito mais rota segura, tem feito mais patrulhamento, tem feito mais uma parte ostensiva de estar presente. Para o cidadão, quando vê ali uma viatura com giroflex ligado, qual é o comportamento que tu pode deixar como especialista para que ele tenha consciência? Primeiro comportamento ali é que se há uma viatura, independente de qual seja a força de segurança que esteja presente, ela está ali com a barra sinalizadora acionada, ela está sinalizando o local. A primeira regra é reduzir a velocidade, dirigir com cautela. E aí fica uma técnica aqui que é até um bizu, tá? Para você que tem um vidro ali um pouco mais escuro, seja qual for a razão, não vou nem entrar em questão de legalidade, questão de comportamento. Quando você vê uma viatura ali, principalmente em período noturno, ou uma blitz, ou uma operação, baixa os vidros do seu carro. As forças de segurança elas precisam visualizar dentro do seu veículo quantas pessoas tem, se não é uma situação de risco para você, inclusive, tá? Porque nós temos experiência aqui muito já de vasto alguns tempos aí atrás, em que nessas situações já foram coisas que não se divulgam, né, que acontecem na blitz, mas pessoas sequestradas, pessoas que estavam indo aí para ser eliminadas e que na blitz, junto com o auxílio da polícia militar, foram resgatadas em razão desses procedimentos de pedir para o cidadão baixar o vidro. Então, você, cidadão de bem, que já está conduzindo, vê uma viatura sinalizando, primeiro, reduz a velocidade. Segundo, se for um período mais escuro ali, um período noturno, baixa os vidros do seu veículo, deixa a força de segurança visualizar, seja ela qual for, dentro do seu veículo ali. No máximo, vai passar uma lanterninha, viu que não tem nada, vai ser liberado. Você está com tudo em dia, tudo bonitinho, tudo perfeito, não tem motivo para temer. Detran não está lá para penalizar, não está lá para prender ninguém, ele está lá para garantir segurança pública viária. Uma das ferramentas um exemplo aí que é bem conhecido, né? A lei seca. É uma das ferramentas, mas antes disso o Detran tem trabalhado com muita afinco educação do trânsito, esse efeito presença, como vocês citaram aqui. O Detran está na rua de fato, ele está atendendo ali a população, ele está ali presente de forma a garantir uma fluidez e a garantir a segurança pública. E aí a população de bem que tem o seu direito de vir preservado através dessas atitudes do Detran, não tem nada que temer. Né? E mesmo que tenha ali ingerido a bebida alcoólica ali, então passou, vai ser fiscalizado, se tiver que ser aplicado uma situação ou outra, vai ser aplicado. Depois você vai responder, vai ter o direito para defesa, resguardado. E nesse ponto o Detran tem evoluído bastante. Todos os procedimentos aqui têm sido feitos de forma muito, muito tranquila, né? E a gente está num processo aí, e essa capacitação dos agentes de trânsito, ela veio para corroborar isso. As equipes mais técnicas, mais preparadas, vai trazer melhor atendimento ao cidadão e não tem o que temer. É o Detran com uma nova roupagem, com a nova presença do agente de trânsito com uma postura muito mais profissional, muito mais técnica, e eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte desse processo. Cara, nós também estamos aqui. Um outro sonho nosso é na parte da educação. É o Detran, eles deixar de ter esse espaço na visão do cidadão comum como um órgão apenas fiscalizador, mas como um órgão também de benefício social. E a gente tem lutado, né, Adonis, para que o Detran comece a fazer o quê? Comece a ter cursos internos, comece a trazer a população para dentro do Detran para fazer um curso de direção defensiva, para fazer um curso de mecânica básica, pilotagem de moto. Né? Nesse sentido, né, com sua vasta experiência, é relevante o agente de trânsito começar a fazer isso? Com certeza, o agente de trânsito, ele, dentro desse contexto social, de tudo isso que nós estamos falando aqui, ele precisa estar inserido, ele precisa estar presente dentro da comunidade e mais próximo, até para entender essa realidade, tendo contato ali verbal e físico ali com o condutor ali para dizer, olha, qual é a sua realidade aqui no seu bairro, o que precisa e tal. Porque isso vai nortear, inclusive, as atitudes desse agente. Na hora que a gente for orientar a determinada situação, ele já sabe o que acontece ali. Então, dentro desses eventos, hoje, tem
alguns eventos, por exemplo, vou citar aqui, acho que MP itinerante, o nome, vai na comunidade. Então, o Detran está inserido lá com educação, cursos, com uma série de serviços. O Detran já tem buscado essa proximidade. E embora eu não tenha combinado, não tenha pedido autorização do meu diretor lá, estou hoje lotado na GERPED, que é a gerência de projetos, né, de gerência pedagógica da escola, e vai ter novidade aí, tá? Tem novidade aí, vai ter, já vou dar um spoiler aqui, né? Porque sem autorização, me desculpe, meu diretor, mas já tem aí alguns projetos ali de mini curso na comunidade, onde nessa situação que eu citei, o Detran vai estar lá fazendo mini cursos práticos dentro da comunidade. A escola já tem um grupo que nós já estamos trabalhando lá para formar multiplicadores dentro da escola, para que esses agentes ele vá até a comunidade. Qual é o maior índice aqui de sinistro? Motociclista. Montar um mini curso ali de 5, 6 horinhas para o camarada, ensinando técnicas de direção. Porque a maioria do sinistro hoje é falta de conhecimento do cidadão. Porque quando a coisa começa a acontecer, ele age por emoção, porque não tem o conhecimento mínimo necessário. Ele faz por impulso, né? E tem vários outros aí que ainda tá no lugar, isso aí falar. É novo, ainda está ainda em fase embrionária. Tem um que eu gosto muito, né? Que recentemente o Detran até regulamentou através de portaria, que é o agente de trânsito mirim. Sim. Né? E na minha visão, isso é um programa muito importante, porque ele vai trazer desde a infância já essa visão de trânsito seguro. Né? A gente tem o nosso colega lá de Mirante da Serra, né? Isso. Nosso agente de trânsito e vereador, o Francivan, e ele também está aplicando lá esse curso, né? Ele e o Ricardo, né? Ele está até aqui no encontro pedagógico. E a gente vê como isso também molda e transforma os futuros condutores. Né? Processo de cidadania, de cidadania, inclusive. Né? Exatamente. Está formando um cidadão com a mentalidade voltada para a segurança viária. Então, este novo aspecto que nós estamos vivendo da segurança viária, essa nova ressignificação do agente de trânsito, a sociedade tem ganhado muito. Sim, eu acredito que todos nós também. E voltando um pouquinho aí a falar a questão dos cursos, a Escola Pública de Trânsito, vou citar apenas 3 cursos aqui que são gratuitos para a população. Mecânica básica para as mulheres. Nós acabamos de montar uma sala de mecânica lá com várias peças, tá? O Detran preparou ali. A gente viu vocês preparando. Eu, a dedicação, Rafael, José Pereira, a gente Januário e outros colaboradores lá, a gente juntou peça, tá catalogando lá. Já está bem diferente daquele dia que você viu. Mas eu vi uma foto, tá bem limpinho, né? Nós preparamos 4 mesas giratórias para que o aluno consiga manusear lá, já justamente para trazer uma qualificação um pouco mais ampliada, né, de conhecimento mais ampliado, para que o curso de direção mecânica para as mulheres, mas os homens também são admitidos, é muito tranquilo, são turmas mistas, né? Para trazer conhecimento não só voltado para a segurança, mas para a economia também. Para que ele não tenha aí um custo excessivo por um uso equivocado do equipamento, ou até mesmo não tenha aí um custo excessivo porque foi pedido para trocar algo que não era para ser trocado ainda, né? O conhecimento é a base de tudo, né? E aí nós temos outro curso também que tem feito bastante efeito, que é um curso de qualificação profissional lá na escola. Estou falando nós temos porque eu me sinto parte, né, da escola ali, a gente vivencia isso. Que é um curso de monitor escolar. É um curso de qualificação, é um curso já, salvo engano, com 50 horas de formação. Um curso bem extenso. Aí entra por ECA, entra por legislação aplicada, tem várias situações. Primeiros socorros, noções de primeiros socorros. Então, é um curso de qualificação profissional. Legal. E tem o curso também de direção defensiva, que alguns pedidos nós temos atendido, inclusive, de forma prática, pontual. E esses cursos que eu falei para vocês aqui, 0,800 para a população. A população se inscreve, é o Detran devolvendo, né, para a sociedade esses cursos, trazendo novos conhecimentos com vista não só à qualificação profissional, mas também para a economia, para evitar sinistro de trânsito. E tem outros projetos também que estão no forno aí, que já estão prontos, já estão estruturados. Espero que logo em breve aí a população tenha acesso a isso. Esses cursos aí, como que faz para a população se inscrever? Tem que ir ao Detran? Como que é? Escola Pública de Trânsito, em frente aqui ao Hospital Cosme Damião.
O prédio lá é novo, eu não tenho um telefone para passar aqui, até porque o prédio lá ainda está em fase de estruturação, mas é uma escola com sala de aula, como tem que ser, né? Inclusive vai ser implantado lá uma mini cidade de trânsito. Então, assim, tem uma estrutura que está sendo voltada. Hoje eu vejo com bons olhos, porque nota-se pela primeira vez que o Detran realmente está se movimentando para trazer essa visão diferente. E lá na escola foi onde aconteceu a academia, né? Foi. Onde aconteceu a academia, e foi um ambiente muito gostoso, muito imersivo, e até então, até onde eu sei, essa estrutura vai estar disponível para a população, né? Para fazer essas trocas, esses aprendizados e construir aí um futuro do trânsito muito mais seguro. Perfeito, perfeito. Meu amigo, a gente seguir aqui, né? Já tomamos bastante seu tempo e para a gente fazer uma reflexão, né? O que você quer que as pessoas pensem quando escutarem professor Isaac Barbosa? Olha, na verdade, eu nunca parei muito para pensar a respeito disso, né? Que a gente está sempre envolvido aí nesses processos de troca de experiência, e eu vou responder de uma outra forma. Eu me preocupo muito com o compromisso de conseguir entregar aquilo que é solicitado, né? Então, assim, a gente tem uma demanda, tem uma necessidade, e hoje tudo isso que nós discutimos sobre a função do agente de trânsito, né? A gente já tem essa visão, as formações vêm em decorrência dessa visão, dessa necessidade, e eu penso que nós estamos num caminho de aprendizado enquanto agente de trânsito, e eu gostaria que as pessoas pensassem, não como uma referência, mas assim, poxa, vamos buscar, vamos mais longe, que a gente ainda tem um caminho muito longo aí para percorrer, mas é possível. A gente tem um relato de uma colega lá de Candeias, a Érica, né? Ela disse que vindo depois da nossa aula básica ali de direção, né? Ela falou assim para nós que, olha, rapaz, não me envolvi num acidente já aplicando pouco conhecimento adquirido. A técnica que foi E aí a gente ficou assim, cara, ficou maravilhado, porque assim, ela falou, olha, se eu não tivesse passado pela aula, né, certamente eu teria me envolvido na frente. Como foi para entender como foi o negócio? O carro da frente, na BR, né? Então estava numa velocidade considerável. O carro da frente do nada parou. Ela em alta velocidade, lembrou olha só, lembrou até de desviou, cara. Acho que eu saí, né? Ela falou que talvez se ela não tivesse feito isso, ela não desviaria, com certeza ia ter um acidente feio. E uma das coisas que a gente ensina, às vezes, bota uma pressãozinha psicológica ali, é a gestão das emoções, que é para agir na técnica. Chora, eu sempre brinco, né? O pessoal fala assim, chora depois. Na hora que acontece, aplica a técnica, resolve. Depois você passa o surto, aí beleza, mas aí já está em segurança. É verdade, é verdade. É igual os colegas nossos que falaram também do Anderson Serrato, né? Que aplicaram a aula dele numa pessoa que teve também na BR, né? Um acidente. Primeiro socorreram o pessoal lá, até filmaram, mostraram o que fizeram lá e ficou também bem orgulhosão. Esse depoimento, depois eu pedi para ela falar contigo, explicar como é que foi, para tu ficar orgulhoso, porque tem que ficar. Porque esses já são os frutos da academia, né? Sim. E nós somos os maiores entusiastas disso, né? Os maiores defensores que, na verdade, assim, esse foi só o nível básico, né? O nível intermediário, entrada, né? O Supremo e o Prime. Mas o bom disso é que acredito que para nós, enquanto professores, e para quem esteve lá na condição de aluno também, demonstrou que existe, é possível, é viável, tem aplicabilidade, e que deixou, acredito que, pelos relatos que a gente escuta aí, que deixou o pessoal com gostinho de quero mais. Isso é muito importante, porque quando a gente tem vontade de se desenvolver, a gente acaba buscando os caminhos ali, né? E a gente espera que a academia ela seja realmente, né? Repito isso, que ela seja continuada, e com ao longo do processo a gente vai melhorando de forma natural. Isso é importante. E você que não fez academia ainda, já tô com a minha agenda aqui, tô escalado já para a próxima. Tem uma agendazinha lá. Não deixe de se inscrever na academia, que vai ser muito bom a gente ter um momento de trocar. Vai sim. O Roberto tem um presentinho para ti aí. Em nome da diretoria, professor Isaac, nós vamos dar esse presente aqui, além do trânsito. Isso aqui É singelo. é singelo, mas... A nossa conversa aqui, Isaac, foi além do Vou trânsito. mostrar para vocês. Foi além do trânsito. Que linda, viu? Obrigado, vou voltar bastante. Obrigado. A nossa intenção, cara, é que, além desses 500 pessoas que já te conhecem no Detran,
que mais pessoas te conheçam, que mais pessoas conheçam o professor Isaac, que mais pessoas entendam o Detran, entendam que o Detran tem servidores de caráter, tem servidores preparados, tem servidores que lutam para desempenhar suas atividades. Você é um exemplo muito forte disso, né? E que a gente busca sempre o melhor, né? Não para a gente, mas para a profissão que a gente decidiu abraçar. E você é um modelo, um exemplo muito, muito bom para todos nós, e para mim, particularmente, né? E nós queremos que você deixe uma mensagem aqui para o Detran, né? Para os nossos diretores aí, porque, como você falou, a própria academia em si foi um apoio geral ali, né? Veio do Sandro, veio das diretorias todas, né? O próprio governador também fez falta na nossa formatura, mas o governador estava lá com a gente também o tempo todo ali. Deixa uma mensagem para o Detran, deixa uma mensagem para os servidores do Detran e para a população. Vamos lá. Primeiro, né, agradecer a nossa diretoria como um todo, né, todos os nossos diretores aí, em especial aí o nosso diretor Sandro Rocha, diretor Aldimas aí, pelo engajamento, que sem vocês não seria possível. A gente sabe que vocês entenderam aí a importância disso e lógico que o engajamento de todo mundo facilita o processo, né? E estendo também esse agradecimento também aqui ao Sindetran, né? Todos vocês aí que correram atrás, estavam lá junto com a gente, acompanhando, apoiando o servidor. Isso é muito importante. E quando há união, as coisas fluem. Quando há um desejo coletivo, a gente acaba buscando os caminhos independentes da dificuldade, né? E essa é a mensagem para o servidor do Detran. Nós somos Detran. Nós somos servidores aqui. Nós estamos aqui com uma missão. A gente tem um propósito para fazer aqui. E toda e qualquer dificuldade que aparecer, ela está aí para ser superada. É só uma questão de tempo. Eu costumo dizer que, não, mas tudo tem solução. A gente que não descobriu ainda. Então, quando a gente tem um monte de cabecinha, nós temos muitas pessoas aqui que são extremamente inteligentes. Eu admiro muitos colegas aqui, aprendo todo dia. Cada troca que a gente tem aqui, a gente troca uma experiência, troca uma palavra ali, a gente está aprendendo. E quando a gente junta as cabeças pensantes, nós somos inteligentes. E a gente tem engajamento, tem propósito, a gente não desiste, a gente acha uma solução. Então, assim, muito orgulhoso de fazer parte da família do Detran, né? E dizer também para a população que esse orgulho se traduz em serviço. Tenho certeza que os nossos colegas também da mesma forma, e às vezes nós somos mal compreendidos em alguns aspectos, né, em algumas intervenções que são necessárias, mas é para a segurança, é para o bem coletivo. E a missão do agente de trânsito hoje é levar para a sociedade uma prestação de serviço com qualidade. Nós estamos nos esforçando para buscar o conhecimento necessário para prestar esse serviço, porque, querendo ou não, eu tenho família, você tem família que usa trânsito. Trânsito hoje é uma matéria comum a todos nós. E eu gostaria que um agente de trânsito atendesse bem a minha família lá da melhor forma. E é com esse objetivo que nós trabalhamos. Nós trabalhamos pela sua família. É isso aí. Pessoal, se esse assunto te interessa, se falou com você, né? Se você gostou, compartilhe, né, com seus amigos, com a sua família, assista, né? Agradecer aqui ao nosso professor Isaac pela, né, belíssima participação, por ter aceitado aí o nosso convite de pronto, né? Estamos aqui se ajustando, né? Buscando sempre a melhoria, né? Seguindo o exemplo aí do nosso querido professor Isaac. E, meu amigo, muito obrigado. E, mais uma vez, meus parabéns. Você é referência. E a academia, ela aconteceu de forma pioneira, assim como o nosso estado, né? Somos os pioneiros, né? Então, meu amigo, mais uma vez, parabéns. Parabéns. Eu que agradeço vocês aí pela paciência e pelo espaço, né? É muito bom conviver com pessoas do gabarito de vocês, que têm uma visão diferente. E como eu falo, quando o olhar muda, as atitudes mudam, os resultados mudam. E vocês são exemplo disso, vocês têm batalhado bastante pela categoria. De vez em quando a gente sabe que não é fácil, às vezes o treinador não compreende, e vai daqui, vai de lá, calma aí e tal. Vocês têm tido uma paciência muito grande. E sou muito agradecido porque muito do que nós temos hoje de evolução tem a participação efetiva de vocês, e a gente sabe da dedicação de vocês. Muito obrigado em nome de todos aí do Detran. Vocês hoje para a gente tem sido um diferencial muito grande na nossa vida enquanto servidor público. Obrigado, meu amigo. Pessoal, curte, comenta, compartilha, e a gente está aqui para ajudar vocês sempre que precisar. Vamos exaltar aqui o nosso querido professor Isaac. Meu professor é uma pessoa que com certeza é meu modelo aqui dentro do Detran. E dá o teu tchau, Elvédia.
Pessoal, prazer estar com vocês. Nós estamos aqui com o Isaac. Todo mundo gostou do trabalho dele, está gostando. Foi o primeiro passe, academia. E vamos seguindo, além do trânsito e todos juntos. Pessoal, mais um episódio. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. E lembre-se, viu, pessoal? Juntos somos mais fortes. Valeu. Falou.